Obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, gente, então, ó, o tempo já está aí. Milton, você agora coordena, é com você, dá uns 15, 20 minutos para cada um, né? E aí vocês veem a ordem que vocês querem apresentar, enfim, tá tudo. Ou vocês mantêm a ordem que foi colocada aqui na lista, ou vocês, se vocês acharem melhor mudar a ordem, vocês ficam à vontade. A mesa agora é com vocês, Melhor tá bom? seguir, né? Vocês que mandam aí, tá? Carlos Praud, eu acho que seria interessante vocês fazerem uma autoapresentação aí, né? Rapidinho, só para... Boa tarde. Bom, pela ordem, então, né, Milton, boa tarde a todos. Eu sou o Carlos Praud, eu sou aqui de Brasília, da Universidade de Brasília. Fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de arte, com foco em arte e tecnologia. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Oi, pessoal, boa tarde. Dário Mesquita aqui falando. Eu sou professor aqui da Universidade Federal de São Carlos, especialmente no curso de Imagem e Som. Tenho um mestrado aqui em Imagem e Som para instituição, doutorado em Design pela Anime Morumbi. E geralmente eu faço atuação de pesquisa junto com o grupo Gêmeos aqui, né? Muito focado um pouco em questão de mídias interativas, né? Mas a gente pega também questão de práticas transmídias, séries, nesse aspecto, né? E a gente está desenvolvendo uma pesquisa nesse sentido, especialmente de séries atualmente. Bom, acho que sou eu agora. Eu sou o Fernando Foliano e eu faço parte do grupo CAT, lá da Unesp. Eu venho trabalhando com arte e tecnologia já há muitos anos. Eu tenho uma formação meio diversificada, eu venho da física, da engenharia, da semiótica, fazendo já meu segundo pós-doutorado em arte e tecnologia. E é um prazer estar aqui. Trabalho com o Milton já há muitos anos e eu vou falar de um trabalho que a gente desenvolve lá no Ciência, Arte e Tecnologia, um grupo de pesquisa em Arte e Tecnologia da Unesp. Fábio, quer Legal. emendar também, se apresentar, Fábio? Que é do CAT também. Fábio, Oi, tá gente, aí? Opa. boa tarde. Sou Fábio Oliveira Nunes, Fábio Fon, né? Também sou, assim como o Fernando, assim como o Milton, integrante do grupo CAT, e trabalho com web art, com instalações digitais, enfim, estou por aqui. Legal. Me apresentar também. Ricardo. Opa, legal, Milton. Me apresentar também. Meu nome é Ricardo Lima, eu sou da Universidade AMB Morumbi, aqui em São Paulo. Graduado, mestrado e doutorado aí também na mesma universidade. Fiz especialização em administração também pela FGV em São Paulo. Opa, o Gilberto está aqui, deixou ligado, mas tudo bem. Ele é o anfitrião, então vamos lá. Então, tenho essa especialização em negócios também e eu sou minha linha de pesquisa é no co-design. Eu estudo bastante sobre co-design, né, que aí eu chamo de o design da coletividade, e eu vou apresentar um pouquinho falar de co-design e marcas coletivas, que é meio que o final aí da minha tese de doutorado, que eu estou buscando também um pós-doc aí nesse caminho aí, tá bom? Legal, obrigado. Bom, vamos começar com o Carlos. Você controla mais ou menos o tempo? Quer que eu avise 5 minutos antes? São 15 a 20 minutos que nós temos, não é isso? 17, 10, ok. Se quiser me avisar, pode me avisar, né? Quando Às der vezes eu 15, fico eu te aviso. disperso. Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui Depois a gente vai editar, ok? compartilhando. O microfone da Suzete está aberto. Tudo certinho Pronto, agora. acho que resolveu, tudo certinho. Então, eu iniciar agradecendo a vocês, né, todos, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui nossos trabalhos, né? Eu falo aqui nossos trabalhos porque eu aqui sou o Carlos Praud de Brasília, eu faço parte da UNB, como eu disse, fiz doutorado, pós-doutorado em arte e tecnologia na UNB, faço parte do grupo de pesquisa em arte e tecnologia e também um grupo de pesquisa de poéticas do corpo,
que é vinculada às artes cênicas. Nesse sentido, eu atuo também como pesquisador num grupo que se chama Canto das Ondas, que nós temos produções transdisciplinares, né, que envolvem a área de arte e tecnologia, a área de composições sonoras e performances que eu vou mostrar para vocês hoje. O último trabalho que eu desenvolvi chama-se Onírica, é um trabalho de arte computacional, mas, como eu disse, ele teve esses desdobramentos nessas outras áreas. Eu queria iniciar essa fala apresentando um vídeo breve de 2 minutos. Vou ter que compartilhar com vocês. Não sei se eu vou conseguir. Aqui eu não tive como testar antes. Queria não está sendo possível compartilhar o vídeo, né? Então eu vou colocar no chat. No final eu coloco no chat e vocês podem ver a exposição. Algumas imagens sobre a exposição, mas no final da minha fala eu posto lá o link para o YouTube, onde vocês podem ver um vídeo de 2 minutos falando sobre essa exposição onírica. Na verdade, o onírica, eu vou falar aqui um pouco sobre alguns conceitos que foram empregados na produção desse trabalho. É um objeto de arte computacional que proporciona ao público a possibilidade de uma experiência estética por meio da interação com representações imagéticas e sonoras associadas aos elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. Esse projeto foi contemplado no Rumos Itaú Cultural 2019-20, né? Teve um processo criativo que foi emprego de conceitos da teoria ator-rede e da estética informacional, que foram objetos de estudo no meu doutorado e também em um trabalho que eu desenvolvi no pós-doutorado. Então, acho importante frisar também que a minha formação básica é na área de computação. Eu atuo como desenvolvedor de software há muitos anos também e venho pesquisando essa intersecção entre ciência, arte e tecnologia também há muito tempo. E nessa teoria ator-rede, eu acho ela muito interessante porque os participantes ativos de um determinado sistema, eles são analisados de uma forma neutra, sem hierarquia entre o humano e não humano. Há uma simetria entre o humano e o não humano. Todos, nesse conceito, possuem o mesmo grau de importância e são identificados pelo termo actante. Então, no contexto da teoria ator-rede, actante é tudo aquilo que gera uma ação, que produz movimento, que gera diferença, seja ele humano ou não humano. Em onírica, né, nós fazendo uma abstração, talvez como um exemplo, a luz, por exemplo, os sistemas de iluminação onírica é um aplicativo criado em cima do Game Engine Unity, né, ele é uma experiência imersiva, tridimensional, que é apresentada na forma de uma instalação interativa, onde os interagentes operam os objetos por meio de um controle de um Xbox, né? Então, a iluminação ela pode ser compreendida como um actante, uma vez que ela Gente, desculpa, eu liberei a tela agora, desculpa que estava aqui atrapalhado, estava dando problema em outra sala, eu esqueci que essa depende do controle, desculpe, gente. Mas eu liberei a tela, o Ricardo estava pedindo para ser co-host, mas aqui aí vai atrapalhar mais ainda. Melhor deixar do jeito que está, que vai dar certo. Obrigado. Fechado, tranquilo. E então, essas interações entre o humano e o não humano, né? No caso, se o interagente ele num ambiente de imersão, ele entra dentro d'água, ele mergulha dentro d'água, tem a sonoridade, paisagem sonora que representa aquela imersão, e o plano visual, né? Ele é totalmente transformado em função da luz que é apresentada naquele novo cenário. Então, nesse sentido, né, se analisarmos os objetos que compõem, no caso aqui, o aplicativo onírico, identificamos um conjunto de actantes, que são objetos computacionais, que estão associados entre si, né? A associação dinâmica entre actantes, ela configura uma rede sujeita ao estabelecimento de novas conexões, novas associações, que são capazes de se adaptar e se reconfigurar de uma forma contínua.
Então, estamos falando de uma rede dinâmica, né? Essa associação entre os habitantes, que é onde sócios, né? A associação, ela estabelece o conceito de sociedade, que é a associação entre componentes. Entre a associação desses componentes, existe a troca de mensagens, e ali persiste o conceito de tradução, que é um processo que gera diferença, que produz novo. Em processo de tradução, as transformações elas estão relacionadas com premissas estratégicas, métodos que são articulados a favor de um objetivo específico. No caso de Onírica, o objetivo, né, do projeto, desde o início, era promover uma experiência estética e fomentar no outro a possibilidade de uma ação criativa, né? Então, todo tipo de transformação que materializa uma entidade num signo, num arquivo ou em um suporte qualquer, é identificado na teoria da Torrede como inscrição. Então, nós estamos falando aqui de 4 conceitos básicos. Existem vários conceitos na teoria da Torrede, né? É uma teoria que surgiu ali no campo da antropologia, das ciências sociais, para estudar essa de uma forma simétrica, né, o humano, as relações do humano e não humano. Ela é muito empregada, né, em pesquisas de ciência, de laboratórios, né? Eu foquei meus estudos muito no Bruno Latour, né? E dentro de diversos conceitos, esses 4 básicos, actante, associação, tradução e inscrição, eles têm sido empregados num modelo de um processo criativo. Então, a paisagem sonora, onírica, a paisagem do ambiente onírico, ele foi modelado a partir de inscrições topográficas que foram coletadas na internet. Mais especificamente, imagens bidimensionais na forma de mapas de alturas, que são representadas em escalas de Cisa, né? A tonalidade mais branca representa o ponto mais alto, cume de uma montanha, a parte mais escura, um vale, e os detalhes na escala de cinza vão definindo as altimetrias de um terreno. Isso foi traduzido por um software que gerou uma modelagem 3D. No caso do aplicativo Onírica, eu selecionei uma região da Chapada Diamantina, na Bahia, que foi utilizada como insumo para as transformações do terreno, de um espaço onírico imaginário. E o critério da seleção dessa região surgiu a partir de anotações de um sonho que eu tive. Na verdade, inscrições oníricas, né? As anotações de um sonho fomentaram essa ação criativa de criar esse objeto computacional. Quando a gente fala de inscrição, é interessante, quando nós falamos de produção de software, né? As bibliotecas de objetos e componentes computacionais, as bibliotecas sonoras, gráficas, dentre outras, elas podem ser compreendidas como inscrições no contexto da teoria Torrede. Bibliotecas de áudio, por exemplo, elas são capazes de representar paisagens sonoras num ambiente tridimensional, que quando isso é apresentado no óculos de realidade virtual ou num ambiente que tem uma disposição de quadrofonia, isso por si só já é capaz de promover uma rica experiência estética. E, utilizando ainda o termo inscrição, cenários em Onírica foram inspirados a partir de inscrições poéticas. No caso, eu trabalhei com a seleção de um repertório de imagens do nosso poeta brasileiro, Manuel de Barros. Como, por exemplo, né, a frase do Manuel de Barros, andando devagar eu atraso o final do dia. Essa é uma inscrição poética que foi utilizada como um referencial estético, claro, também poético, no sentido de provocar uma forma de simulação no tempo na arte computacional, tempo dilatado, mas que também pode ser transformado por meio da interatividade, né, com que o interagente, o interator está ali operando naquele instante, né? Então, essa configuração do tempo, ela pode produzir movimentos e gerar diferenças no plano visual e também no sonoro, também a gente percebe isso. Quando você se desloca no espaço e tem fontes de áudios 3D de um local e no outro, nós temos efeitos muito, muito interessantes. Então, falei um pouco do aplicativo Onírica, mas o vídeo que eu vou compartilhar logo mais no chat, ele, na verdade, refere-se à exposição onírica, que
que é um fruto do trabalho desenvolvido pelo coletivo Canto das Ondas, né, onde eu atuo como pesquisador e artista computacional. Tem o Felipe Castro Praude, que é compositor e cria paisagens sonoras a partir desse repertório de elementos estéticos que são selecionados para compor a obra, e a Rita de Almeida Castro, que atua como atriz e performer. Então, na exposição, além do programa Onírica, como eu disse, é apresentado numa instalação interativa, telas de grande formato, com diversos lugares confortáveis para as pessoas sentarem e interagirem com as imagens e o programa. Havia também o óculos de realidade, 3 óculos de realidade virtual, com um aplicativo que eu criei, que chama-se Sonhares. Foi feito para um espetáculo teatral do grupo, Teatro no Instante. E, além desses objetos computacionais, a exposição contava também com imagens impressas em pequenos, médios e grandes formatos, e uma série de ações performativas registradas em vídeos. Essas ações performativas elas foram registradas com as atuações da atriz em um ambiente fechado, 4 paredes, com o programa Onírica funcionando como uma instalação interativa, onde eu estava operando o programa que produzia sons e a atriz performava em cima dessas imagens de fogo, terra, água e ar. Como depois, a partir dessas inscrições do mesmo poeta, Manuel de Barros, né, nós desenvolvemos um repertório de partituras que fomentaram uma série de práticas performativas. Então, vou ler algumas inscrições poéticas de Manuel de Barros, que ele fala: muita coisa se poderia fazer em função da poesia. Letra A, esfregar pedras na paisagem. Essa palavra, esfregar pedras na paisagem, tornou-se uma sequência de ações, de movimentos do corpo na paisagem, que nós, no caso, fomos para os Lençóis Maranhenses e registramos isso em vídeos. Né? Continuando com o poeta: perder a inteligência das coisas para vê-las. Perguntar distraído: o que há de você na água? Ser pedra depende de prática. Então, na verdade, não estou aqui apresentando todo um poema, mas seleção de pequenos fragmentos poéticos que elegemos como inscrições poéticas, como esse exemplo, esfregar pedras na paisagem, que foi um mote para as experiências performativas. Né? Como eu disse, né, na primeira etapa, nós criamos um ambiente em estúdio, aqui no nosso estúdio Canto das Ondas, montamos essa instalação, projetamos, e o corpo da Rita foi convidado a interagir com essas imagens, projetadas em tempo real. E depois de muitos dias de trabalhos e de experimentação e reverberação no corpo e ecos das imagens e sons, levamos isso no segundo momento para a natureza propriamente dita, no espaço aberto onde performamos em contato com a natureza. Então, nesse sentido, vou vendo aqui que estou indo para 13 minutos, já estou encerrando. Nesse sentido, né, por meio da exploração desses conceitos do actante, humano e não humano, as associações entre esses actantes, a tradução e inscrição, o processo criativo consiste na identificação de um repertório de elementos materiais que possam ser organizados em um objeto artístico portador de estados estéticos. Os estados estéticos podem ser observados por meio de valores numéricos, podem ser organizados em categorias de signos e estruturados em classes de objetos computacionais definidos por meio de atributos, comportamentos e mensagens. Então, o que eu estou propondo aqui, na verdade, é uma associação desses 4 conceitos da teoria Torrege com esses 4 últimos conceitos que eu apresentei da estética informacional, né? Os elementos materiais, elementos estéticos, de Max Spence, e objetos, conceitos de objetos, mensagens, e Abraham Moles. É isso, né? Mas ainda aproveitando o último minutinho, né? A tendência, né? Nós estamos falando de tendência e devir. Na prática, esse processo criativo, né? Como eu disse, é fruto dessa pesquisa de doutorado, e eu já venho aplicando ele na concepção de novos projetos no campo da arte e tecnologia, obviamente, no sentido de organizar, classificar actantes e seguir rastros que esses actantes deixam por meio de suas inscrições, que possam ser materializados em objetos artísticos capazes de fomentar a experiência estética e a ação criativa no outro. É isso. Muito obrigado a vocês.
Carlos, você não quer pôr o link aí? Ah, sim, vou Eu acho colocar que na eu- sequência. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Ok. Só um minutinho aqui. Eu achei que eu estava com ele aqui anotado, vou ter que abrir aqui no YouTube rápido. Aproveitando aqui enquanto eu estou pegando o link, Milton, o programa Onírica ele também está disponível para fazer download. E vou compartilhar logo mais o link dele também. Quem quiser fazer um download. Gilberto, tá vazando o som. Não sei de onde que é. É do Carlos mesmo, Milton. É do Parece- Carlos mesmo? Pelo microfoninho aberto aqui, eu acho que é de lá mesmo. Eu tô vendo algumas coisas, mas... Aí, Milton, tá. siga. Desculpa, eu demorei um pouco. Deixa eu ver se eu... consigo compartilhar aqui. Quanto tempo tem? Ele tem 2 minutos e 30 segundos. 2 minutos e 20 segundos. Quer otimizar para o vídeo? Vamos ver, deixa eu ver. Estão vendo? Sim. Sim. A exposição onírica, criada pelo coletivo Canto das Ondas, explora intersecções entre a arte computacional, a paisagem sonora e a performance. O trabalho procura demonstrar como as imagens poéticas podem se materializar em obras nessas formas de expressão e busca fomentar a reflexão sobre a hibridização entre linguagens, poesia, arte computacional, performance, arte visual, paisagem sonora e vídeo, e seus possíveis desdobramentos. Da mesma forma, o trabalho fundamenta-se na prática artística, a qual consiste na realização de performances orientadas por fragmentos poéticos, tendo como cenário, em um campo, ambiente virtual imersivo e interativo com imagens geradas por meio do programa Onírica, e em outro, interação com a própria natureza. As ações performativas desdobram-se em vídeos que registram a mistura entre mídia digital e corpo em cena, com o intuito de propiciar ao outro uma abertura para tempos dilatados de apreciação estética, com potencial de acionamento de universos oníricos. Na dinâmica da criação da obra onírica, materializamos as imagens poéticas em arte computacional e paisagem sonora, que se desdobrou em ações performativas por meio do corpo, as quais foram registradas no vídeo Performance Paisagem Sonora. Esperamos que as criações reverberem no espaço expositivo para quem venha desfrutar do encontro com a obra, que tem potencial de afetar e transformar estados perceptivos. Legal. É Obrigado, isso. Sandro. Muito obrigado por ter compartilhado o vídeo. Fica Deu mais... justinho Deu 20. justinho. 20 minutos, foi tranquilo. Muito Bom, obrigado. vamos fazer uma fala de todos. Se sobrar tempo, a gente faz um diálogo aí, né? Dário, pode ser você? Opa, claro, na ordem, sou eu. Só ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela específica, tá? Fiz o LED só para me guiar um pouco.
e não perder o fio da meada. Vou tentar. Tá aparecendo para vocês, Tá, imagino, né? já. Ok. Vou tentar ser breve aqui para também não comer muito tempo, porque a gente tem pouco. Eu te aviso nos 15 minutos, daí tem mais 5 ainda depois. Beleza. Bem, pessoal, boa tarde. Agradeço aqui a presença de todo mundo, a participação no evento. Agradeço também o convite, né? E participar novamente do evento, sendo um egresso do programa de doutorado de design, né, da instituição. Mas aqui eu penso que minha apresentação ela meio que está um pouco deslocada um pouco de vocês, no sentido que tem vocês têm concretos, né, materiais aplicados no sentido de aplicação de exposição, artes interativas. E eu vou trazer aqui, na verdade, uma pesquisa que ela está ainda sendo iniciada, né? Ainda está numa fase bem exploratória, porque ela faz parte de uma pesquisa maior. A gente aqui na UFSCar, no Grupo Gêmeos, a gente faz parte de um observatório latino-ibero-americano de ficção televisiva brasileira, de ficção televisiva, né? Ah, que engloba outras instituições do Brasil e que a gente foi contemplado agora recentemente com o edital do CNP, que é Universal, para justamente fazer uma pesquisa na linha de políticas públicas para o desenvolvimento humano e social. E aí, dentro dessa linha, a gente assumiu um projeto que ele tem um tema ficção televisiva brasileira como recurso de promoção de cidadania, né? E esse aí seria uma proposta de desafio que a gente tem a ser desenvolvida nos próximos anos. E, de certa forma, aqui no Grupo Gemini, a gente assumiu um papel de tentar explorar alguns conceitos iniciais que vão possivelmente se desdobrar para, pelo menos, reflexões ou proposições de experiências mais participativas, de cidadania, tendo como mote inicial a ficção televisiva brasileira, que essencialmente ela está muito mais englobada no sentido de telenovela, e que vai ser um pouco, eu vou trazer aqui, né? Mas não é só mais o foco nosso telenovela, mas é muita questão de séries, no caso, nós aqui do grupo. Mas por enquanto a gente está nesse universo telenovela como exemplo, no caso, né, que eu vou trazer. E aí, dentro dessas possibilidades de poder explorar a ficção televisiva como um promotor, né, de discussões, debates ou ações de cidadania, tem um conceito que está sendo muito usado fora do Brasil, e eu vi ser usado também na questão na Europa, nos Estados Unidos já é muito, né? Que é um conceito na questão de chamada imaginação cívica, que a gente também traduzir como imaginação cidadã, já que o conceito não é tão restrito, né? No sentido como ele é concebido originalmente pelo pessoal norte-americano, que é o pessoal da Universidade do Sul da Califórnia. Novamente vem a questão do nome do Henry Jenks, que ele é bem conhecido na questão da linha de estudos de transmídia, mas ele tem vamos dizer assim, um pouco dessa linha, né, essa ramificação dele, desses estudos dele ligado à questão do entretenimento, que vai para uma linha no sentido de letramento, né? E aí, dentro dessa de letramento, como evolução, ele acabou desenvolvendo um pouco desse conceito de imaginação cidadã, que é o que a gente vai meio que trabalhar aqui, né, como uma apresentação de dispositivo, para depois trazer algum tipo de reflexão, como isso pode ser incorporado na pesquisa em um contexto brasileiro. Porque a concepção de cidadania, no contexto norte-americano, no qual ela é aplicada, retirada, né, é uma conceituação que até eu coloco que ela é pouco problematizadora de uma realidade social mais ampla norte-americana, que aí inclusive está incorporado um pouco da visão dele de cidadania no sentido de igualdade, não tem as mesmas questões sociais, desigualdades e toda uma discussão, inclusive aqui no Brasil, se existe ou não democracia de fato, né, que alguns sociólogos vão pontuar, mas que essencialmente, é, em grosso modo, ela parte da questão de que, a partir da imaginação vinda da ficção, do entretenimento, é possível incutir no público que ele também imagine, formule, no caso, possibilidades, futuros possíveis, né, políticos dentro do seu contexto social, econômico e político. E aí justamente ele traz um pouco não, totalmente, né, de uma influência dos estudos culturais ingleses que tem essa percepção de compreender no contexto quando originou, na década de 60, 70, os meios de comunicação de massa como uma forma de expressão, né, cultural e também uma forma de construir uma mobilização pela releitura dos meios de comunicação por parte do público, né? Ele está trazendo exatamente isso novamente ainda aqui para o contexto atual, só que tentando, né,
através desse conceito que ele vai se desdobrar, na verdade, um projeto, né, um projeto de imaginação cívica, que é um projeto que, na verdade, ele tenta construir estratégias de ativismo que consigam associar-se ao entretenimento, aos meios de comunicação de rede, da televisão, dos quadrinhos e assim por diante. Que isso é bem interessante, que é algo que a gente está querendo ver como resultado final dessa pesquisa. Então, ele tenta implicar essa questão do entretenimento para trazer na questão do ativismo que não seja apenas um ativismo deslocado dessa realidade cotidiana, porque eles têm uma interpretação, né, que a partir de uma pesquisa que é um pouco da origem disso, né, é que os jovens eles estão totalmente deslocados e estão totalmente, tipo assim, desiludidos com questões políticas futuras, né? E eles estão muito mais focados numa individualidade, né? Que ele percebe isso como algo arriscado e ele percebe isso também como um certo caminho para que outras ideologias, aí é exemplo do que aconteceu nos últimos anos com a questão do alt-right, da extrema-direita no contexto norte-americano, né? Ele consiga ter espaço dentro da cultura popular. Então, seria uma forma também de construir uma estratégia de um campo político mais progressista, de modo com que ele consiga dialogar com o público jovem, porque tanto nos Estados Unidos como na questão do Brasil, né, que eu estou trazendo uma pesquisa no contexto agora de 2022, existe um distanciamento muito grande e um pessimismo exacerbado sobre como a constituição da cidadania, a própria cidadania, né, é feita nessas regiões geográficas ou no nível global, né? Então ele pensa, imagina, ele pensa e formula, né, no caso o pessoal norte-americano, que aí seria um caminho pensar nessa imaginação cívica no sentido para que se manifeste através dela, pelo menos a questão de soluções imaginativas ou de engajamentos que invoquem o que eles vão considerar como a questão de um bem comum, né? Que tem essa questão de tomar iniciativas que não sejam apenas prazeres, mas para os demais atores que formam essa constituição social. E um ponto mais crítico ainda nessa questão é a própria transformação, né? Que no caso o conceito de cidadania ele vai se tornando nos últimos anos, porque classicamente, numa visão mais moderna, a cidadania ela tem a coisa de você ter direito a ter direitos, né? Uma visão mais liberal que todo mundo é igual, então se abraça nessa Constituição, e também uma visão de que é o Estado que concede essa cidadania, e aí você vai dentro de um acordo, né? Participar em sociedade nessa democracia. Há uma outra visão, que aí é exemplificado muito pela questão do Canclini no livro dele de Consumidores e Cidadania, que é a questão de você não exatamente colocar todo mundo como os iguais, mas também colocar como os diferentes dentro da diversidade social que se tornou no contemporâneo, né? Que as instituições elas não detêm mais um poder político sobre a sociedade, mas que as pessoas em si elas querem se manifestar em suas diferentes manifestações culturais, né? Que é a questão da pauta identitária que o pessoal vai falar, né? Nesse sentido. E que isso acaba meio que fragmentando esses movimentos sociais e políticos e dispersando iniciativas políticas que sejam mais concretizadas ou pelo menos institucionalizadas. E isso vai gerar muito em torno na questão do consumo cultural, como o Canclini coloca. Então, nesse sentido do consumo cultural, os meios de comunicação têm um papel extremamente importante na definição do nosso cotidiano e também das pautas políticas e as pautas sociais, econômicas, que giram em torno de nós como da sociedade e membros da democracia, né? Que é o Canclini, ele tinha essa visão um pouco mais de caminho da unificação global, isso em 97, mas agora ele lançou um livro Cidadãos Substituídos por Algoritmos, né? Que ele vai justamente colocar como um ponto crítico como, por exemplo, as plataformas e a questão dos algoritmos de recomendação e algoritmos de consumo individualizado, eles meio que quebraram um pouco dessa ordem ou ajudaram a intensificar essa fragmentação que se tinha, né? Numa visão mais clara do que é cidadania, né? Então essa diversificação, essa fragmentação, ela exige, no caso, por parte, por exemplo, de quem faz a questão da produção cultural, ele tem um olhar específico, né, sobre como é que eu consigo fazer, exatamente hoje em dia, criar uma produção
no sentido que a gente está colocando no contexto audiovisual de séries, que seja uma produção que ela tenha um contato, né, direto com a sociedade que é totalmente plural, não é mais uma sociedade, uma visão, entre aspas, massificada. E aí que está um desafio que, no caso, dentro da televisão brasileira, a gente vai tentar compreender, né, esse aspecto. Porque quando a gente vai para a noção, para o contexto brasileiro, quando a gente vai tentar ver uma definição de cidadania, né, e como isso é trabalhado conceitualmente pelos acadêmicos, ciência política, da sociologia, ou outros demais, eles sempre colocam a cidadania como uma questão de um processo de conquistas, né? Tipo, que não é um processo já dado, mas um processo que ele é construído ao pouco por muitas lutas sociais, que elas não são lutas sociais que têm uma mesma pauta, mas pautas totalmente diversas. E que isso acaba criando, novamente, como eu falei, uma questão de fragmentação. Então, vai um pouco no caminho, como o Kelvin falava, dessa questão de como é que a gente consegue abarcar toda essa questão da diferença, das desigualdades, né, sociais, e como é que isso pode ser comunicado junto ao público. Porque, no contexto vamos dizer, da produção audiovisual nossa brasileira, ela tem algumas falhas, que no caso, falhas não, mas pelo menos algumas infelicidades no caso eu vou citar, porque na produção audiovisual seriada brasileira, só pular mais um slide, tem há muito tempo uma noção, né, que é a noção de merchandising social, que é aplicada muito, que foi do Schiavo, né, a pesquisa do Schiavo que está citada aí, de 95, que ele falou justamente essa coisa das ficções seriadas brasileiras conseguirem curtir ou colocar em pauta questões de interesse social em telenovelas, né? E isso ser trabalhado como fosse algo análogo ao que se faz ao merchandising comercial, só que com finalidades sociais, sem se construir como fosse uma questão de propaganda, publicidade paga, mas que atende a um interesse comum social, né? E aí tem-se vários exemplos que o próprio, para quem está assistindo já conhece, né? Que é a questão que eu estou colocando, questão de colocar sobre a pauta sobre a questão da violência contra a questão dos idosos, a questão da violência contra a mulher, a questão da violência urbana, a questão do racismo, a questão do preconceito de sexualidade, a questão própria de representação de personagens que sejam trans, né? Tudo isso, há um bom tempo, a questão do merchandising social, ele vem trabalhando, né? Só que o que pode ser... Aqui é só um gráfico mostrando como essas temáticas sociais em telenovelas, elas vêm crescendo, né? É até 2003, porque é uma pesquisa que eu consegui encontrar de um levantamento que fosse imparcial, porque o resto que eu encontro é mais a questão da própria Globo promovendo isso, né? Porque isso aqui é interessante pontuar, porque foi um discurso que a própria Globo comprou. Tipo, ela tinha um departamento só para pensar a questão do merchandising social junto com os roteiristas da telenovela da Globo. E então tinha um pouco desse jogo, né? Só que a ironia, né? Tipo, agora que tá tendo todo o resgate da produção audiovisual seriada através dos canais como a Viva, como o próprio Globoplay, né? Muitas temáticas de merchandising social que na época foram meio que vanglorizadas, né? Tipo assim, elogiadas por parte do público, ou da própria Globo, através da promoção que eles fazem, né, que tem isso de autopromoção às vezes, se percebe um certo problema de representatividade, né? Por exemplo, quando vai tratar sobre a questão da violência contra os idosos, é representado de uma forma extremamente muito gráfica a violência contra os idosos. Quando vai tratar da questão da violência contra a mulher, é totalmente tratado de forma pejorativa a forma de representação. Então, uma questão que se coloca, quando a gente vai falar da noção do merchandising social, em contraponto um pouco dessa ideia de imaginação cidadã, é que o merchandising social é muito voltado numa questão de representação, falando um pouco do que o Claudio falou, a questão de uma representação assimétrica. O que se imagina quando a gente pensa na questão da imaginação cidadã é uma representação, mas uma questão de uma relação mais simétrica entre a parcela da sociedade que está sendo representada e a possibilidade dela ter uma voz de participação e poder, de certa forma, influenciar sobre essa produção, né? E aí, nesse aspecto, o que a gente percebe ultimamente nos últimos anos, no último ano, na verdade, né, é que a Globo ela já está caminhando no sentido de criar, ela criou tipo, recentemente um departamento de diversidade social. Ela incorporou na produção dela uma diversidade de gênero, de cores, né, pessoas, tipo, uma série de roteiristas que tem uma presença de várias classes sociais, de várias etnias estão dentro da Globo, né, para tentar fazer um pouco desse papel de construir algo mais responsável, né? Então ela está tendo uma preocupação muito grande
de criar uma produção responsável tanto na questão de representação, como na questão de produção sustentável, que também é uma linha de pesquisa que a gente vai pegar, que inclusive o professor João Massarolo vai tratar em outra fala amanhã, né? De como a Globo está tentando ser socialmente sustentável nesse aspecto. Tanto a responsabilidade social como a responsabilidade ecológica nas produções. Então, isso acaba entrando dentro desse novo contexto no qual algumas produções elas estão tentando alinhar isso junto com o público. A questão é ainda que a gente tem que, no caso, a gente como grupo vai tentar refletir, é como essas estratégias elas podem extrapolar basicamente a questão da representação, né? Porque a imaginação cidadã, na forma como ela é concebida, não conceitualmente, mas no sentido mais prático, no contexto norte-americano, eles trabalham com uma questão que que a gente pode chamar aqui de um design ficcional. Porque eles trabalham com workshops que, a partir de premissas de um mundo ficcional, de uma série, de um filme, assim por diante, eles vão exercer com jovens possibilidade de eles fazerem planejamentos políticos, né? Então eles vão trabalhar nessa coisa de um design trabalhado de projeção de soluções sociais e políticas e econômicas a partir de temáticas sociais, né? Dário, 17 minutos, tá? Mais Tá, 3. desculpa. O meu tempo estava diferente aqui. Então, o que a gente quer chegar como resultado nessa nossa pesquisa, especialmente na perspectiva do nosso grupo, é um pouco dessa constituição que ela leva em consideração o mundo ficcional de séries televisivas e que elas possam trabalhar um pouco dessa ideia de um design ficcional através de workshops com jovens. Mas isso é uma consequência que a gente vai levar adiante, mas por enquanto a gente está nessa parte um pouco mais exploratória, né? Então, encerrando, acho que é isso. Wilton, já foi. Deixa eu tirar a apresentação. Tem mais tempo. Não. Acabou? Não, acabou. Legal. Que aqui legal. que já vai dar 15 para 6. Tem outro grupo ainda. Obrigado, Dário. Então, Ricardo, Opa, vamos posso? lá? Vamos lá. Então, muito legal aí os temas, né? Bem distinto aí também. Eu gosto bastante também dessa parte de democracia, civilidade. Eu acho que são abordagens bem diferentes aí, né? Mas vamos lá. Depois a gente tem o tempo de trocar figurinha mesmo, né? O meu tema, na verdade, eu defendi o doutorado ano passado e eu sou, como eu disse, né? Eu sou um pesquisador aí sobre o tema de co-design, né? E o meu doutorado, na verdade, ele foi... eu comecei, na verdade, com outro tema que eu vou trazer aqui para vocês sobre cooperativismo, na verdade, de plataforma, tá? Vou colocar aqui um pouquinho aqui embaixo. Opa, cadê aqui Tá aqui, desculpa. O que acontece, né? A gente está vivendo um mundo digital e dos negócios onde a coletividade está sendo muito vista, né? Ou seja, uma mudança cultural mesmo muito forte, onde o digital entra, a tecnologia entra e principalmente uma nova economia baseada em plataforma, né? Ou seja, inclusive muito polêmica, né? Onde a gente vê aí justamente as questões, né, de lei trabalhistas e modelos de trabalho que até tendem a uma precarização do trabalho também, né? Então, essa economia de plataforma, que é o chamado capitalismo de plataforma, começou a ser questionada, né, um pouco, e vieram alguns autores, como Trevor Schultz, que colocaram um termo chamado cooperativismo de plataforma, dizendo justamente onde esse novo momento do digital, né, onde seria mais democrático também. Aliás, meu mestrado foi sobre democracia, né, e o meu doutorado acabei puxando para essa parte de democracia econômica, né, e não política. O Trevor Schultz, ele traz esse conceito onde as plataformas deveriam ser mais democráticas, mais compartilhadas entre os participantes, né? Ou seja, já que eu não preciso de uma empresa que coordene aí, né, toda essa produção, e sim todos os participantes, tanto produtores, né, como consumidores, poderiam ser detentores dessa plataforma, né? Então, como esse cenário alternativo, né, foi criado esse termo e que foi muito interessante, né? Que começaram a ser trabalhados cooperativas no mundo inteiro, só que o modelo cooperativista que existe desde o século XIX, né, que seria aí uma possível solução para esse mundo digital, né, ele tem uma série de problemas também. Ou seja, né, foi justamente isso que eu comecei a pesquisar no doutorado, eu achei muito interessante, né? Ou seja, a gente tem toda essa pressão, né, ou seja, das ODS, da ONU, Agenda 2030, que as empresas estão tentando aí se adaptar,
né? O modelo cooperativista, teoricamente, está já inserido no capitalismo e teria totalmente aí a possibilidade de ser um viés aí para essa nova economia, inclusive com seus princípios, né? Os 7 princípios aí do cooperativismo, mas na prática não é bem assim, né? Na prática, o cooperativismo, eu até coloco aqui, né? Os desafios das cooperativas são do tamanho do seu potencial. Né? Ou seja, falsas cooperativas de trabalhadores, decisões lentas, burocráticas, por mais que a teoria seja muito bacana, ainda vive num modelo muito obsoleto também. Então, a transição digital é um grande desafio para esses modelos, mas que justamente eu começo no doutorado a pesquisar alternativas, né? O que seria, principalmente, já que se fala, o Trevor Schultz, ele traz uma pesquisa mundial, mas ele justamente pede abordagens locais, né? Então, eu começo a ver o que seria uma abordagem brasileira para esse cooperativismo de plataforma. Será que seria realmente uma cooperativa? Será que teriam outros modelos, né, nesse sentido? Até para tentar evitar um pouco isso, né? Esses desafios do próprio cooperativismo mesmo, né? Ou seja, muitos brasileiros não conhecem, ou têm até um certo receio, ou conhecem de forma errada o que é o cooperativismo, né? Então, eu chamo, e eu começo a ver aqui no trabalho também sobre arranjos produtivos, né, coletivos, e não como cooperativas em si, ou seja, eu não preciso ter necessariamente o formato, né, de uma cooperativa, mas sim arranjos coletivos produtivos, né? E aí eu coloco essa imagem que é muito interessante, né, porque o futuro ele está na coletividade, mas não adianta apenas a tecnologia permitir a conexão entre as pessoas, porque basicamente se acaba aqui, né? Legal, estamos conectados, mas o problema é que basicamente é isso. Né? Como nós nos organizamos, como nós realmente conseguimos produzir em conjunto, né? Então, o que eu começo a pesquisar? E aí sim eu trago o co-design. Né? O co-design, ele é uma metodologia do design que ele preza muito pela construção da base. Até coloco aqui embaixo um pouquinho, peraí. Cadê o co-design? Deixa eu ver aqui. Desculpa aqui, ó. O co-design, na verdade, ele é uma metodologia justamente que dá infraestrutura para a construção das relações sociais entre os envolvidos, por exemplo, no processo, ou seja, o foco não estaria tanto na produção, mas sim na construção das bases fortes para dar um suporte contínuo a essa produção, né? Até porque, justamente, eu trazendo na pesquisa, eu percebo que, assim, a questão do co-design é justamente que as pessoas tenham confiança umas nas outras para que elas consigam trabalhar em conjunto, né? Várias pesquisas mostram que, mesmo que os grupos, né, mais produtivos e que tenham uma performance melhor são aqueles que confiam uns nos outros, né? Então, eu trago bem forte a questão dos conceitos de co-design e, principalmente, a questão do co-design tanto em meios físicos como em meios digitais, que é outra polêmica também. Será que a gente consegue trabalhar o co-design em meios digitais? Até como o doutorado ele veio nessa época de pandemia, foi muito interessante isso, né? Sim, é possível trabalhar de forma híbrida, principalmente, né, em meios virtuais e presenciais, esse co-design, mas principalmente eu quis focar no trabalho com pequenos grupos, né? Porque tem até um termo do Massive Co-Design, né? Será que eu posso, por exemplo, assim como nos projetos de código aberto, ter um co-design assim com 5.000 pessoas, 10.000 pessoas? Na verdade, é possível, mas sempre focando muito em pequenos grupos, pequenas células, ou no formato de ólons, né? Que eu posso, através da união dos pequenos, construir algo muito maior. Então, eu trago alguns conceitos como do Ezio Manzini, de soluções habilitantes, né? Trago muito forte a questão de design de inovação e inovação social, né? Colocando aqui os designers como um papel de orquestradores dessas redes, né? Ou seja, redes de inovação social. Principalmente no meu projeto, eu coloco a academia, né? A parte justamente das universidades como protagonistas do processo, os alunos de design como sendo aí os orquestradores dessas redes inovadoras, né? E principalmente voltado ao Open Innovation, inovação aberta, mais dos pequenos, né? Não o Open Innovation que a gente encontra hoje, que é muito mais as grandes ou empresas grandes trabalhando com desafios para os pequenos resolverem. Não, mas sim a união realmente de pequenos empreendedores, né? Então, eu trago aqui a questão do processo. Vocês estão vendo minha tela, estão, né?
Legal. Trago Sim, aqui a questão do processo do design, né, de construir as condições, a imersão e o alinhamento, a descoberta, né, o design, o teste e a implementação e o aprendizado, até um pouco na linha do design thinking, mas como eu disse, né, o co-design ele trabalha forte as relações entre as pessoas, né, esse é o ponto, acho que, diferencial. E no meu projeto eu usei a metodologia de pesquisação, trabalhando de forma prática com refugiados e refugiados empreendedores. Então, eu uni os alunos da Universidade AMB Morumbi, a gente montou um time de empreendedorismo social, justamente trazendo a conexão com os refugiados empreendedores. Então, aqui eu tenho aqui as fotos do time e também de alguns refugiados empreendedores, com algumas ONGs parceiras que trabalharam nesse processo. Foi muito interessante. Aqui meu orientador, né, não posso deixar de mostrar aqui o Gilberto, sempre, né, no mestrado e doutorado. Eu ainda tinha barba, não estava branca aqui no processo. E justamente qual foi o grande ponto, né, do trabalho, né? A maioria dos refugiados, a maioria dos migrantes e refugiados, né, eles empreendedores, eles já têm a MEI, né, já começaram a ter o seu microempreendedor individual, mas eles atuam de forma isolada, né? Eles perdem muito nisso. Então, o grande ponto, inclusive os alunos criaram o nome do projeto como Kalan Shui, que é a flor da fortuna, é muito interessante aí a construção, né, do logo, e a gente se baseou muito na estrutura do open source, né, como a gente poderia criar uma base coletiva, justamente para que eles pudessem usar, mas ao mesmo tempo não perder a sua individualidade, né, esse foi um ponto legal do trabalho, que a gente, assim como no open source, né, ou seja, tanto Linux, WordPress, a gente tem um core, né, uma base construída, e eu posso ter variações, né, de temas, de layout, e a gente utilizou essa figura aí do design livre, né, que é colocado também, ou seja, do open source, da estruturação de uma base conjunta. E a gente acabou chegando, e esse é o grande ponto do trabalho, no termo mesmo das marcas coletivas. Então, o que são marcas coletivas, né? É um processo de registro do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, que ele permite que as pessoas criem padrões de produção e de trabalho, de serviço ou produto, para que possam ser usados por coletivos, principalmente por associações. Então, a gente começou a encontrar algumas associações, como o Café das Mulheres, e outras associações como a Morango, associações muito fortes, que têm esse coletivo, ou seja, as mulheres elas podem produzir o seu café de forma individual e as suas marcas, como elas podem participar desses coletivos de produção, que são essas marcas coletivas que existem no mundo inteiro, né? E é um termo pouco utilizado até no Brasil também, né? Então, a gente começa a trabalhar aqui nesse projeto como seria o fomento e a criação de novas marcas coletivas, né, que seriam pensados para essa produção até de um futuro cooperativismo de plataforma brasileiro, né? Então, focando muito nessa estruturação, como é que a gente pode dar base a isso e principalmente pessoas que não se conhecem, ou seja, oferecer essa confiança. No nosso projeto, a gente usou, e eu tenho usado muito, com muito sucesso, o programa Discord. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar, mas até para os próprios alunos, assim, foi muito interessante a produção coletiva pelo Discord, que é usado inicialmente, né, foi criado para jogos, e é possível criar uma abordagem de produção coletiva, né, e a gente começou a fazer essas mentorias de estruturação com os refugiados. Não deu tempo de criar uma marca coletiva de fato com eles, mas a partir desse projeto eu comecei a criar um observatório principalmente para entender, né, o cenário das marcas coletivas. Eu até compartilho com vocês, vou compartilhar 2 links, tanto do observatório que eu criei, como dessa apresentação também. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, está aí no chat. Porque eu comecei a verificar realmente uma escassez, né, no fomento desse termo, né? Ou seja, as pessoas entendem muito o registro de marca como uma coisa individual ou de empresa, mas pouco se fala, e mesmo nas marcas que são registradas de forma coletiva, elas pecam muito numa parte educacional. É muito fechado, que seria um conceito que deveria ser mais aberto, né? Ele acaba perdendo. Então, eu trago no projeto o conceito de as marcas coletivas como laboratórios vivos, living labs, que é outro termo também que eu uso bastante no projeto, onde a gente traz as marcas como sendo grandes escolas e escolas do coletivismo,
ou seja, onde eu consigo trabalhar o co-design para fomento desse coletivismo com marcas registradas e marcas onde todos possam contribuir através de inovação aberta, ou seja, tanto seguindo os padrões já criados anteriormente, como dando continuidade na evolução dessa produção coletiva. Ou seja, o co-design ele entra muito como uma metodologia dessa grande orquestração e esse projeto me trouxe aí essa sementinha para dar continuidade aí no trabalho, né? Então, basicamente eu chego nisso, né? Ou seja, inclusive conectando um pouco com blockchain, com as novas metodologias de DAOs, né? Ou seja, que as organizações descentralizadas autônomas, né? Que é todo um lado tecnológico de possibilitar ter produções descentralizadas e mundiais. Então, é um comecinho para conseguir entender para onde vai esse coletivismo aí, usando principalmente o co-design, por mais que exista tecnologia, né? Que nem eu volto aqui na frase do Maturana, um minutinho aqui, ó, no comecinho eu acabei pulando, né? O Maturana, desculpa, a humanidade pode reconstruir o mundo, mas a evolução só vem a partir do cuidado. Essa frase eu gosto muito, que a gente está tendo uma evolução tecnológica muito grande, mas as relações humanas estão cada vez mais em alta e o co-design ele ajuda a trazer essa confiança para a produção coletiva. Basicamente é isso, pessoal. Obrigado, Ricardo. Bom, 6 horas. Vamos passar para o CAT agora, né? É o grupo que faz parte eu, o Fernando e o Fábio, que estão aí. O Fernando compartilha aí a apresentação. Já estou indo. Estou esperando o sistema funcionar. Eu já compartilhei. Eu consigo ver, se eu não estou enganado aqui já. A tela do retirando primeiro, né? Então, já está dando para ver? Já consigo ver. Então, eu já posso dar início. Pode. Bom, Te aviso quando chegar aos 15 minutos, tá? Tá, Milton. Deixa eu ir para frente aqui. Pronto. A gente está... Vai ser interessante a gente encontrar nessas discussões aqui, espero que haja tempo, o denominador comum, porque eu acredito que haja e pode sair algumas considerações muito bacanas de todas essas discussões. O CAT começou há alguns anos já a discutir um pouco a ideia da arte que vai se preocupar com as questões do meio ambiente, as questões sociais, e, a partir daí, nós pensamos na questão da energia como um aspecto bastante significativo desse momento, né? A crise energética, como talvez uma das crises que seja significativa para representar todo esse ambiente crítico que a gente vive. A gente fala muito de antropoceno nas nossas discussões, né? Então, essa ideia de eliminar o uso da energia comercial, fazendo com que os próprios interagentes sejam responsáveis pelo fornecimento de energia nas obras interativas, né? Então, acho que é mais ou menos isso que está aqui nesse primeiro slide. Nós pensamos... Está tudo certo? Está todo mundo me ouvindo bem, né? Antes da fala. Opa, vazou aí. Ana May entrou aqui, Ana May. Opa! Então, o grupo pensou durante esses anos todos, entre os quais a gente teve alguns... Os cachorros estão tudo aqui me amolando, viu? Eles querem passear. Esses anos que envolveram também a Covid, nos atrapalhou bastante no desenvolvimento. Foi uma experiência muito interessante, apesar de todas as dificuldades. Nós pensamos em desenvolver 3 trabalhos que tivessem interrelacionados com esse conceito da geração da energia como forma de conscientizar as pessoas para o problema e de maneira muito transparente e muito clara. Agora eu vou descrever um pouco esses trabalhos, né? A energia foi um problema central, como eu já falei, né?
A gente trabalhou com a ideia de verbos, né? Tocar, o gesto, né? O ato de agir, e o de soprar como elementos metafóricos para dar sentido ao próprio processo interativo. O que nos levou a uma série de problemas, né? Porque a gente teve que resolver problemas de achar os sensores, né? achar maneiras de converter ações em energia elétrica, né? Basicamente. Né? Eu acho que eu pulei um aqui, não. Eu falei desse aqui, que usou o sopro, né, para gerar energia, e aí a gente sopra nesses dispositivos aqui, não sei se dá para ver meu cursor. Esses dispositivos são pequenos cataventos que você sopra e produz energia, e produz o efeito estético do trabalho. O segundo trabalho é o toque, em que você tem aqui pastilhas Peltier, que são pastilhas que se usam na indústria para fazer essas geladeirinhas de vinho, que mantém a temperatura do vinho dentro do padrão aí para se tomar com qualidade, e que acabou se tornando o elemento interativo para construir essa poética do toque, né? E por último, a gente tem esse conceito do pau de chuva, que aí foi um trabalho interessante, porque acabou trazendo elementos da cultura indígena, né, dos povos originários, e que a gente teve muito cuidado de entender esse diálogo entre as duas culturas e não meramente a apropriação para construir o conceito do trabalho, né? Então, aqui, a ideia é que campos magnéticos se deslocam entre bobinas, geram energia elétrica, e aí você tem que executar um gesto que lembra o do pau de chuva, que permite algumas interessantes correlações entre mundividências, né? A mundividência dos povos originários e a mundividência da gente aqui ocidental, né? nesse universo governado por uma tecnologia que quer a tudo controlar. A água foi um elemento que, além da energia elétrica, esteve presente em todos os trabalhos, né? E a gente trabalhou com a água em vários, nos seus diferentes estados, né? Mas sempre também lembrando da questão da água como um elemento fundamental na preservação da espécie humana, na preocupação que a gente tem de ter com esse importante asset, né, do meio ambiente, né, da nossa cultura. Trabalhamos intensamente na questão da interação homem-máquina e num contexto de STEAM, que é Science, Technology, Engineering and Arts, que é uma coisa que foi muito interessante no desenvolvimento do trabalho, porque ele envolve, além da questão estética, além da questão de refletir sobre a arte e a tecnologia, ela apresenta uma série de questões que vêm de outros caminhos, né? do design, dos materiais, da matemática. E acabamos de falar, né? Acabamos de ouvir o Ricardo falar dos processos de colaboração. Quer dizer, o trabalho pensa a colaboração em todos os sentidos, né? Tanto do ponto de vista da produção e construção, né? Desse trabalho, que vai sendo construído por acreções tecnológicas e muitas ideias e vencendo muitas dificuldades pelos elementos do grupo, que tem a mais diversificada formação, né? Tanto quanto do público. Todas as três obras trabalham o conceito de colaboração. As interfaces todas são projetadas para serem usadas por um conjunto de pessoas, né? Essa questão da colaboração me parece muito importante nesse momento aqui de destacar. Os materiais sempre foram muito transparentes, que, de uma certa maneira, a transparência entra como metáfora
para a transparência necessária que a gente precisa hoje na gestão pública, né? Eu acho que grande parte dos problemas que a gente tem hoje no Brasil e mesmo no mundo é falta de transparência, né? Tanto das empresas de tecnologia que defendem, escondem, não deixam a gente saber exatamente o que está sendo feito, né? Quanto da própria gestão pública e o problema da corrupção e o problema de uso indevido da máquina pública e dos recursos públicos, todos têm a ver com essa questão da transparência. Uma coisa que dá para também levantar nesse aspecto, nesse slide, é o aspecto mais do ponto de vista estético, em que a gente procurou simplificar, ao mesmo tempo que produziu uma certa unidade, trabalhando com diferentes formas ao longo dos trípticos, né? Enquanto a gente trabalhou na esfera no primeiro trabalho, o cúbico no segundo trabalho e o cilíndrico no terceiro trabalho. Uma coisa que eu já falei, que é a questão da colaboração, né? O sopro, o toque e o gesto, a manipulação, eles têm profundas conotações do ponto de vista social, né? Porque são poéticos, são o caminho pelo qual a gente interage uns com os outros. Esse processo colaborativo, basicamente, tem a ver com o sopro da vida, né? O toque, o construir junto, o fazer as coisas junto. Eu acho que é pouco do que essa camada dos 3 trabalhos tenta levantar para a reflexão. Finalmente, eu gostaria vou até ler, é um trabalho que se estabeleceu na convergência entre na era pós-digital. Eu não sei se esse conceito está na cabeça de todo mundo, mas é um pouco um momento em que a gente percebeu que aquela crença na tecnologia digital, na era dos computadores, aquela euforia que a gente teve nos anos 90, de que seria uma coisa maravilhosa, e que acabou sendo cooptado pelas grandes corporações e virou um grande negócio, e meio limitando as possibilidades colaborativas, porque tudo está na mão de poucos agora, né? A gente acha que é importante considerar que, embora as tecnologias digitais sejam importantes, tão importante quanto é todo o processo, todas as ferramentas, todo o conhecimento que a gente pode disponibilizar e compartilhar, né? Privilegiando o humano ao técnico, né? O que está em primeiro plano para nós aqui é a questão humana e não técnica, adaptando discursos que se preocupam com o antropoceno, discutindo a questão da cooperação, né? A restrição no uso de recursos materiais, uma coisa que esteve muito presente, a gente se apropriou de muitos materiais que estavam aí quase que abandonados, né? Quase reciclando materiais. A simplicidade, como uma forma de contrapor a essa exacerbação de consumo desnecessário, né? E essa exacerbação, assim, esse discurso contra esse uso exagerado de tudo, de energia, de materiais, esse ataque contra os recursos naturais, a gente aposta na simplicidade como um caminho de integração com a natureza. Aqui é o grupo atualmente. Esse grupo já vem passando por várias configurações. Esses queridos colegas estão aqui e tantos outros que já passaram pelo grupo, mas esse é a configuração atual. Acho que era isso, Milton. Não sei se eu falei. Obrigado, Fernando. Fábio, quer complementar? O Fernando falou 12 minutos.
Ainda tem um tempinho Olha, aí, talvez eu dê não sei, para o passar o Fernando falou vídeo. tão bem que que eu, que eu não sei se eu teria alguma coisa a complementar. Mas aproveitando, não sei se eu poderia já fazer uma questão, não sei se eu posso, Milton, já, né? Porque assim, uma coisa que na fala do Fernando eu achei bem interessante, que ele começou falando que seria interessante pensar em um denominador comum, né, para as quatro falas, e eu acho que no decorrer da fala do Fernando, ele meio que descobriu isso, né? Que é a questão da coletividade, né? Eu acho que me parece que as três falas, né, tanto do Carlos quanto do Dário, do Ricardo e a nossa do Cati, ela perpassa essa preocupação de pensar na cooperação, né, na coletividade. Acho que a do Carlos e a nossa tem muito a ver com a questão da coletividade no âmbito das interfaces, né, de pensar a interação, de como é que os trabalhos em arte e tecnologia pensam a questão do público. Mas eu achei interessante essa mesa, né, de juntar esses trabalhos e pensar também nessa coletividade no sentido democrático, né, como o Dário muito bem trouxe, e também no sentido econômico, né, que o Ricardo traz também para a gente poder pensar na questão do co-design, e eu achei bem bacana. E aí eu queria aproveitar, fazer uma pequena provocação, para pensar, né, que essas nossas preocupações em torno da coletividade, da cooperação, seria, pensando positivamente, uma consequência da aceleração tecnológica, ou pensando de forma um pouco mais negativa, né, um contraponto, né, pensando que as redes sociais, enfim, várias interfaces, hoje elas, de certa forma, buscam contingenciar, colocar determinadas condições para os relacionamentos, para as relações que acontecem entre as pessoas. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, acho que talvez a gente possa falar um pouco, pensando nesse denominador comum, né, como o Fernando falou, né? Eu queria, tem ainda 4 minutinhos, 5 minutinhos, eu ia passar o vídeo um pouco de dois trabalhos, do sopro e do toque. O Ah, isso é pessoal vê, né? legal. É ótimo. Deixa eu compartilhar aqui. Já estão vendo? Já, né? Já? Isso pode fazer porque eu estou focando no gelo e fica bonito o gelo. Você não está preocupada com o som? Mas eu tenho. Pode ir.
e um trecho do sopro. Mas eu acho que vai ser assim, a pessoa vai ter um instinto de chegar ali e fazer claro. Aí não vai funcionar. Ela vai chegar e fazer. Aí girou, ela vai receber algo. Vai ser instintivo você fazer mais forte na próxima. Você falou, opa, se fraquinho aconteceu isso forte, vai. Esse tá funcionando bem pra caramba. Tá ótimo esse aqui. Mais uma, cara? Eu vou fazer aqui, se alguém souber, posso ligar? Diga. Duas pessoas. É só esses dois aqui. Qual? Esse aqui. Esse daqui, Esse. no meio, faz o buraco aqui assim. Só pra poder mexer nele. Ah, então é isso. Nossa. Ah, vocês estão burlando, é isso mesmo? Não, não, desculpa. É que vai ser Burlando. diferente o efeito, né? Vai ser diferente. Vai ser diferente, vai vir da borda, tem que ser assoprando Só se a mesmo. gente fizer assim, troca esse aqui, ó. Só pra filmar. Não, aqui a gente resolveu. Ah, resolveu? Resolveu. A gente pode dar também o... É, tava apertando. Bom, já deu 20 minutos. Agora a gente tem 10 minutos aí, Gilberto, que o Fábio já, né, colocou umas questões amarrando tudo. Não sei se o Dário, o Carlos e o Ricardo querem colocar alguma coisa também. Eu acho, posso colocar? Claro. Né? Eu acho que primeiro, né, parabéns aí pelos trabalhos todos também, muito legal, né? Abordagens diferentes, mas como o Fábio falou, né? Eu acho que a coletividade é o ponto mesmo, que é o ponto futuro, né? Que eu acho que é essa discussão que a gente está vivendo hoje em dia, né? Com tanta inteligência artificial, o que vai ser do futuro, né? E, na verdade, o futuro já é a coletividade, esse é o ponto, né? E como isso vai ser trabalhado, e o ponto, eu acho que é assim, né, Fábio? É que nem você coloca das redes sociais, né? A questão é essa organização, existem milhares de maneiras de organizar essa coletividade, as redes sociais são uma delas, né? Então, esse é o ponto de quem é que está organizando de fato, né? Eu sou muito otimista no sentido da tecnologia, né? Com essa extensão do ser humano, na comunicação, no relacionamento. Eu acho que não são as redes que determinam, né, como a gente vai se relacionar daqui para frente, né? Eu acho que é o ser humano que vai ajustando esses novos modelos e a gente vai se adaptando a isso mesmo, né? Ele vai entendendo as ferramentas, mas vocês podem ver, a maioria das coisas são criadas, né? As pessoas usam de forma diferente do objetivo que foi criado, né? Então, eu acho que o ser humano ele se adapta muito rapidamente a esse ponto, né? Não adianta você criar algo e falar, vai ser assim. Por mais que existam os algoritmos, né? Eu acho que a gente consegue sim se adaptar e fazer da forma como a gente gostaria. Mas esse é o ponto, né? O que as pessoas... Não é a facilidade da tecnologia como o chat GPT, né? Mas o que vai ser feito com tudo isso? O que vai ser perguntado, o que vai ser pensado, o que vai ser criado? Aí, isso é o ser humano sempre que vai ter essas determinações, né? Esse é o meu ver. Legal. Fernando? Eu vejo a coisa de um modo quase igual, mas eu acho que assim, enquanto as tecnologias elas dão mesmo possibilidade para construir uma civilização do ponto de vista que seja igualitária e que rume em direção à complexidade, a mesma tecnologia está dando
suporte para algo muito diferente no sentido oposto, né? A gente está vendo, por exemplo, o uso das redes sociais para criar dissonância cognitiva, para ganhar eleições, né? Então, eu ia colocar uma questão que me parece importante, que é a questão da educação. Quer dizer, eu acho que a gente tem que entender, compreender como essas tecnologias funcionam, e desde cedo, ou desde sempre, não só para as crianças, mas o tempo todo, colocar como que se usa isso, qual é a vantagem de usar numa direção ou noutra. Porque o que a gente percebe é que existe uma comunicação social intensa, porque esses grupos são muito poderosos economicamente, no sentido de fomentar a ideia de indivíduo, de individualismo, de consumo e consumismo, né? A minha pergunta é como fazer para solapar esse efeito tão poderoso de quem usa essas tecnologias que a gente está achando são importantes para o processo colaborativo, mas como que a gente reverte esse fluxo informacional impiedoso que põe as pessoas nesse estado que a gente vê hoje? Por exemplo, do ponto de vista político, um país que se dividiu, em que se cultivou muito ódio, né? Como que vai haver colaboração se você tem ódio do seu par, né? É uma questão. Como é que a gente sai dessa? Eu vou adiantar aqui, até também juntando o trabalho do Dário, que quando eu fiz o estudo no mestrado, né, eu justamente fiz do codesign com a democracia, né, que é justamente toda essa, como é que eu junto ideias distintas, diferentes, para um caminho único também, né? Então, primeiro que não existe um consenso, né? Nunca precisa, por exemplo, essa questão de, que nem você fala, né, o uso errado, tal, justamente é uma falta um gap educacional muito grande, até mesmo, né, tudo muito novo, assim como as startups, né, que criam e nem tem lei para aquilo também, né, ou seja, e gera toda aquela polêmica, é a mesma coisa, tecnologia a gente não estava nem preparado ainda para começar a discutir, então até o processo educacional precisa aprender com isso, como você falou, desde a base, né, mas eu acho que essa questão da incidência mesmo, ou a questão do como criar algo com tantos pensamentos distintos, né? Por isso que quando eu trago o co-design falando de pequenos grupos, né, eu acho que você não precisa querer trabalhar com muitas pessoas ou achar que vai fazer uma mobilização de 1.000, 5.000 pessoas. Não. 5 pessoas trabalhando, 4 pessoas trabalhando no formato mesmo, que nem eu coloco lá de Olon, né? Que isso de alguma forma se junta em algo maior, né? Então, não é porque só tem 5 pessoas, a gente viu que o poder de poucas pessoas trabalhando e trabalhando firme podem transformar o mundo. Então, eu não tenho que ter problema nenhum de ter pessoas pensando diferente ou fazendo oposição. A questão é justamente juntar e continuar o trabalho, né? Eu acho que esse é o ponto, ao meu ver, né? Eu não vejo problema nenhum. Eu vejo, lógico, a sociedade sendo colocada em xeque, só que tudo que a gente viu não é nenhuma questão tecnológica que fez isso, são as próprias pessoas mesmo, né? O próprio ser humano que já tinha isso lá dentro, né? O que a tecnologia fez foi potencializar, mostrar de uma forma muito mais acelerada. Mas a forma produtiva e tirar o proveito disso é realmente o trabalho de pequenos grupos, né? De forma organizada, né? E justamente tem um livro bem legal, chama Massive Co-Design, eu vou colocar o link para vocês aqui, que ele mostra justamente as experiências, né, de trabalhar o design de forma massiva, como as dificuldades que eles tiveram, né, e as dicas que eles dão, eu acho muito útil nesse processo mesmo, nessas novas formas, né, até porque, por exemplo, se a gente pegar Fundação Mozilla, que eu gosto muito, né, do Mozilla Firefox e tudo mais. Tem um outro livro também que até fala dessa questão de democracia. Como você consegue mobilizar milhares de pessoas no mundo para trabalhar em conjunto, para conseguirem criar algo e superar, muitas vezes, empresas grandes como a própria Microsoft, né, na época, principalmente o Firefox com o Internet Explorer, aquela luta, né? Então, essa nova forma de organizar sem organizações formais também é muito interessante, né? Esse momento que a gente está vivendo aí das novas organizações. Mas eu vou colocar no link aí para vocês. Legal. Carlos, você tinha levantado a mão, tem 2 minutos ainda, a gente aqui. Maravilha. Olha só, em primeiro lugar, queria agradecer a todos vocês aqui
por essa troca rica, né? Fantástica. Mas, assim, sendo rápido, breve, né? Assim, eu achei muito interessante como aglutinou, né, no final, os trabalhos todos, deu consistência. E, de certa forma, essa provocação é muito oportuna, né? Tentando seguir aqui a linha do Fernando, né? Que ele colocou esse questionamento, como, né? Como trabalhar, e tocou no assunto da educação, né? Eu com a minha experiência, que eu tive agora recente, dentro do trabalho que foi apresentado, o Onírica, o Onírica, ele teve mais, ele fica no Museu da República, o Milton conhece bem, né? Nós temos os encontros coletivos de arte aqui promovidos pela UNB, pela professora Suzete, Tânia Fraga, né? Mas ali é um espaço que ele fica no centro da capital da República e é muito movimentado. Eu tive ali no livro de visitas que eu coloquei na sala 2, lá embaixo, uma sala pequena, assim, mais de 7.000 pessoas passaram por ali, e eu tive a grande felicidade de ter, assim, hoje uma coordenadora pedagógica do museu, ela conseguiu articular um esquema que tinha ônibus escolares 4 vezes por semana, e passaram por ali 42 escolas do entorno do Distrito Federal, mais de 3.700 estudantes do ensino médio e fundamental visitaram a exposição. Como contrapartida, eu fiz 4 apresentações para os professores dessas escolas, e aí eu acho que assim, é muito boa, muito oportuna essa conversa toda, né, no sentido de como, né, eu entendo que pode ser por meio da arte. Eu também Né? acho. A educação e a arte. E aí, Meu eu Carlos, falo falando em isso. educação, já deu 6h30, a Fechou. professora Ana May está aí, ela vai dar uma palestra agora. Ai, que Bem maravilha. lembrado, Milton. Eu só estava aqui esperando a É. deixa. Todo mundo falando de educação. O Fernando falou também. Aliás, todo mundo falou. Depois a Ana May está aí quietinha no canto dela. Ela É vai isso. fazer a palestra agora, às 6h30. Ana May. Acho que arte e educação é a nossa saída. Eu tive crianças de 12 anos falando, escuta, eu vi você falando de Unreal, Unity, eu posso fazer o download, meu irmão gosta de